Aqui é a Gabriela Treteschi e eu sou a idealizadora do projeto Artista em Mim. Um projeto que acredita no artista que mora em cada um de nós. Hoje eu vim falar sobre um processo meu, compartilhar com vocês e quero opiniões, quero saber o que vocês acham sobre o assunto. Nos últimos 3 dias eu vivenciei um curso do Sandro Matos e do Gabriel Ramos de composição e percepção em dança. Vai muito pela linha da dança contemporânea e trabalha pesquisas do corpo, linguagens do nosso corpo. É uma ideia da gente explorar que tipo de linguagem a gente já tem, que tipo de vocabulário corporal já faz parte da gente e como que a gente usa isso na interação com o outro, com o espaço, com a música e com todos os estímulos que estão presentes. Então foi muito interessante. O processo iniciava todas as aulas com um momento de aquecimento, de conexão com a gente, com o corpo, um momento de acordar o nosso corpo, e a partir disso a gente explorava uma frase, que a gente chama dentro da dança, uma frase como se fosse uma frase musical, uma frase corporal, e a partir disso a gente ia desmembrando, reconectando, imaginando de que formas a gente podia desconstruir isso e reconstruir de uma outra forma. E foi muito interessante e eu quero falar para vocês sobre o quanto o nosso trabalho dentro de sala de aula ou dos laboratórios de arte em geral refletem a forma como a gente é no mundo, refletem a nossa forma de funcionar e nos dão um tapa na cara mostrando todos os nossos padrões. Quero falar especificamente sobre o que aconteceu comigo e compartilhar um pouquinho sobre isso. Foi muito interessante que, então, depois que a gente tinha uma frase, foi passada uma frase por eles, a gente decorou uma pequena sequência coreográfica, e depois disso a gente tinha que escutar uma nova música e ver que tipo de movimentos novos surgiam dentro daquela frase, como é que a gente podia desconstruir um pouco isso. E a gente passou por esse processo. E logo depois disso, cada um de nós já tinha um material construído, montado, criado por nós. E depois de já ter feito a própria criação, ou seja, já era dona da minha própria frase, eu já tinha reconstruído ela, já tinha pintado ela com a minha cor, a gente fez uma construção coletiva, onde o Sandro pediu para que 2 pessoas do grupo, nós estávamos em 5 nesse momento, vendassem os olhos, eles iam tentar fazer a frase deles de olhos vendados, e nós, enquanto parte daquele grupo, iríamos fazer a nossa frase, mas a todo momento nos conectando com os outros, escolhendo, fazendo escolhas de como compor aquela dança, de como compor aquela coreografia, na relação com o outro, na relação com aquele espaço, na relação com aquela música. Então, eu já tinha a minha frase coreografada, todas as pessoas já tinham as delas, e a gente tinha que interagir no aqui e agora, criando naquele momento. E foi muito interessante, porque a partir do momento que tinham 2 pessoas de olhos vendados, era nossa responsabilidade enquanto grupo cuidar dessas pessoas que não estavam podendo enxergar, e eles também tinham a responsabilidade de se cuidar. Não fazer movimentos muito amplos, a ponto de que eles pudessem se bater e se machucar, e como colocar a sua frase na relação disso tudo. E eu me dei conta que eu repeti um padrão que é muito da minha vida. Eu até comecei a minha frase, e a partir do momento que eu me conectei com aquelas 2 pessoas que não estavam podendo enxergar, eu me desassociei de tudo que eu tinha para fazer, de toda a minha referência de frase, e me entreguei completamente no processo de ajudar essas 2 pessoas que estavam de olhos fechados, com uma espécie de cuidado mesmo. Eu me senti, de alguma forma, responsável e senti a necessidade de ajudá-los. E o que aconteceu? Me dei conta que eu não sabia se eu estava invadindo o espaço deles, eu não sabia se eles queriam ser de fato cuidados daquela forma. Eu vi que era uma necessidade minha, de suprir uma angústia minha de vê-los de olhos fechados. Eu me desconectei completamente da minha frase. Depois de poucos tempos, 4 ou 5 tempos, eu já não sabia mais aonde eu estava me colocando, qual era a minha voz, qual era a minha parte do diálogo, e eu estava completamente imersa no processo de ajudar essa outra pessoa para não se bater, para que ela não se machuque. E aí eu me dou conta que esses são os meus processos de vida.
que esses são os padrões que eu repito na minha história, da minha narrativa. Desde a minha busca profissional até a forma como eu estabeleço as relações com as pessoas nos ambientes que eu circulo, a todo momento eu estou conectada no outro e muitas vezes eu me perco da minha fala, me perco da minha voz, me perco do meu processo. Então foi fantástico descobrir que só pelo trabalho com o corpo, naquele momento, tudo isso veio à tona. Eu consegui olhar para um padrão meu e consegui pensar se essa é a melhor escolha para mim. Se de fato esse padrão é aquele que eu quero continuar repetindo. Ele fala muito de mim, porque é a forma como eu venho me comportando no mundo. Mas eu tenho uma escolha. Enquanto compositora de dança e enquanto compositora da vida, eu tenho uma escolha. A responsabilidade de cuidar daquelas pessoas naquele grupo era do grupo inteiro. Delas que estavam de olhos vendados e das outras pessoas que estavam de olhos abertos. E eu tenho a escolha de cuidar e ser cuidada na medida que me é confortável. Então, eu acho que esse é o verdadeiro caminho para a autenticidade. Quando a gente consegue revisitar os nossos padrões e descobrir quais são as escolhas que fazem mais sentido para eles. E eu quero saber a opinião de vocês. Isso já aconteceu? Vocês já tiveram esse momento de iluminação enquanto vocês estavam fazendo algo artístico, que não necessariamente era um processo terapêutico? Conta pra mim e eu vou adorar ouvir as histórias e saber de onde isso vem e como que a gente pode fazer uso disso. Obrigada, pessoal.